graça e a paz do Senhor, meus amados. Vamos nos alimentar? Vamos um banquete que o Senhor nos oferece na presença dEle. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, queridos. Vamos a partir do verso 13, por favor, queridos. Gálatas 5, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, vocês, eu e você, tá? Todos nós, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, fala conosco, Senhor. Porque todos nós, a gente vem aqui buscar a Tua face, Senhor, para nos libertar, nos afastar das obras da carne e para andar cada vez mais no Teu Espírito, vivendo no Teu Espírito e produzindo os frutos do Teu Espírito. Que o Senhor possa edificar cada um de nós agora, Senhor, para que a gente se afaste dessas coisas que não agradam ao Senhor e não agradam ao nosso coração e que a gente possa viver no Teu Espírito, produzindo esses frutos que glorificam o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem se assentar, amados. Começamos lendo esse texto no verso 13, que é o grande princípio, o grande objetivo de Deus, que é nos libertar de todo mal, nos libertar de toda escravidão, de qualquer coisa que oprima a mente do ser humano, que oprima o nosso coração, que nos roube a paz. E é por isso que ele diz que nós somos chamados para a liberdade. O povo de Deus tem que ser um povo livre. Desde lá o Êxodo, o povo que era cativo nas mãos de Faraó, que era escravo, e houve aquela libertação. Da mesma forma, Jesus fez, mas aí no nosso coração, nos limpando, nos libertando da opressão do pecado, do medo da punição, do medo da condenação, do medo do castigo, medo de maldição, medo do diabo. Deus nos liberta de tudo isso e nos chama para vivermos em liberdade. Pessoas sem um fardo pesado, pessoas sem opressão, com a nossa mente cativa somente ao Senhor e, no mais, liberta de tudo. Por isso que a palavra nos diz, se Cristo vos libertou, então verdadeiramente sois livres. Então, o cristão tem que ser uma pessoa livre. E aí há um detalhe, né, queridos? É claro que a liberdade que nós temos não é para dar vazão ao mal, não é para nós nos tornarmos pessoas piores, né? Pelo contrário, para nos tornar pessoas melhores. Então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês são livres, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne, para fazerem coisas ruins com a sua própria vida e coisas más com as outras pessoas. Então a liberdade que Deus nos dá de nos perdoar na cruz de todo e qualquer pecado, passado, presente ou futuro, uma liberdade imensa, somos totalmente perdoados, está tudo pago. Mas nós não podemos abusar dessa liberdade, não podemos abusar da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Até porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então, você abusar do sangue de Cristo, pisar na cruz e abusar do que Deus fez por nós, é claro que isso não deve ser feito e um cristão nem o faz, né? E a grande questão, queridos, dessa liberdade, porque nós não devemos dar ocasião à carne,
é para que a gente possa viver em paz. Se nós dermos ocasião à carne, se nós formos andar em qualquer uma dessas obras da carne, nós mesmos vamos sofrer consequências. E não porque Deus pesou a mão, ou porque o diabo agiu, ele até age, mas porque são consequências naturais dessas ações. As obras da carne são más por definição. Cada vez que você pratica uma obra dessa, você está trazendo um mal sobre você mesmo e vai roubar a sua paz, e vai te trazer uma vida mais perturbada, mais difícil. Então o apóstolo Paulo diz, olha, em vez de dar ocasião à carne, sirvam uns aos outros em amor. Esse é o grande mandamento. Esse é o grande ensino do cristianismo, é isso que Jesus deixou para nós. Tanto é que o apóstolo Paulo nos diz, olha, toda a lei, todo o mandamento, todo o ensino do cristianismo, tudo que Deus é, tudo que Ele procura nos ensinar, queridos, tudo que Ele quer colocar no seu coração, como forma de vida, como forma de tratar as pessoas, como forma de conversar, como forma de viver a vida, se resume num só mandamento. É simples, queridos, é um só mandamento, que nós nos amemos uns aos outros. Está aí resumido toda a lei, todos os profetas, todas as escrituras. Essas milhares de páginas são para nos fortalecer, nos edificar e nos conduzir nesse caminho. Mas o cristianismo é bem simples, queridos, é amar. Está tudo resumido aí. E o apóstolo Paulo diz, mas se vocês não seguirem esse caminho do amor e começarem a devorarem-se uns aos outros, começarem a se morderem, como cachorro, né? Um cachorro mordendo o outro, aquela briga, aquela confusão, aquele latido para todo lado, em vez de amar, o apóstolo Paulo só pede esse cuidado. Cuidado, meus irmãos, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vocês podem chegar ao céu, podem viver a eternidade com Deus, mas passar uma vida aqui na terra, cheio de mordidas, se destruindo e tendo, às vezes, relacionamentos complicados. E o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado, meus queridos, para vocês não se destruírem mutuamente. Porque essas obras da carne, queridos, elas causam o mesmo mal num cristão que causa numa pessoa não cristã. É o mesmo mal. Se você praticar determinada obra da carne, se você for desonesto, ou mentir, ou trair, ou se envolver em confusões, em brigas, o sofrimento que você vai receber por causa disso é o mesmo de uma pessoa não cristã. Então o apóstolo Paulo diz, olha, para nós vivermos em paz e termos esse cuidado, para nós não nos destruirmos, nós não trazemos essa confusão para dentro do nosso viver. E eu queria pedir para vocês, irmãos, abra comigo em Romanos, capítulo 8, porque aqui o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, ele cita as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. E o que então distingue esses dois grupos de atitudes, essas duas formas de viver? Em Romanos 8 a gente vê o que distingue esses dois polos, a obra da carne, a obra e o fruto do Espírito. Em Romanos 8, é como um cristão deve viver. Romanos 8, verso 2. Vamos ler alguns versos aqui, iniciando pelo verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Veja aqui dois polos, a lei do Espírito e da vida e a lei do pecado e da morte. Verso 5, quem vive segundo a carne, né, as obras da carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, os frutos do Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne, aqui é a diferença entre a carne e o Espírito, queridos. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 13, vai repetir o que falou anteriormente, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. De novo, lei do pecado e da morte, mentalidade da carne é morte. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja, essa é a grande diferença entre o que a carne produz e o que o Espírito produz. O viver do ser humano natural e o viver que vem dos frutos do Espírito. Porque a mentalidade da carne, queridos, gera morte. A mentalidade da carne é morte e a mentalidade do Espírito é vida e paz. Essa é a diferença, queridos. Se você quer saber que determinada coisa é pecado, olha, tal coisa é pecado, basta você ver. Gera o quê? O que é que isso vai produzir? Se produz morte, se produz desavenças, morte nos relacionamentos, morte do seu convívio com as pessoas, morte no seu coração, né, se vai trazer amargura, ou morte no coração de outra pessoa, ou morte da sua vida com Deus. Se gera morte, é obra da carne.
é mentalidade da carne, porque a mentalidade da carne gera a morte. A mentalidade da carne é morte. Agora, se determinada atitude, determinada palavra gera vida, se gera paz, se gera harmonia, se gera liberdade, liberdade no sentido de restaurar, de libertar uma pessoa de um mal, isso é do Espírito. Então, é simples assim, queridos. Se você quiser distinguir entre o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito, é aquilo que gera morte e aquilo que gera vida e paz. Andar no Espírito vai gerar vida, vai melhorar a sua vida, vai trazer mais tranquilidade, trazer mais harmonia, trazer mais paz. Tudo que pacifica o coração, tudo que pacifica os relacionamentos, tudo que liberta o ser humano de qualquer tipo de escravidão, isso é do Espírito. Porque, como nós estudamos hoje de manhã, nós não fomos chamados para servidão, nós fomos chamados para viver em paz. Então, é isso que o Espírito produz. O Espírito de Deus, a ação de Deus sobre a vida do ser humano, o que Deus quer para você é mais vida. É sempre mais vida. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, tudo que vai gerar vida na sua vida, que vai gerar paz, que vai gerar um descanso no seu coração, que vai te trazer uma tranquilidade, isso é o Espírito que quer para você. Então, indo aqui para as obras da carne, queridos. O que são as obras da carne? Primeiro, a gente precisa saber o que não é carne. E é muito importante entender isso, porque, infelizmente, às vezes a gente confunde uma coisa e outra. A palavra de Deus fala bastante sobre carne, mas temos que ter um cuidado de não confundir carne com corpo. Carne, quando a Bíblia fala de carne, não quer dizer aqui, o nosso físico, o nosso corpo, o nosso tabernáculo, como diz o apóstolo Pedro. Não é isso. Até porque quem fez o corpo, queridos? Foi o diabo? Não, vou fazer o corpo do ser humano? Não. Foi Deus, e Deus, quando fez o corpo, nosso corpo, diz que Deus disse, isso é muito bom. Então, o seu corpo, a sua sexualidade, a sua inteligência, as suas emoções, as suas vontades, tudo isso foi Deus que fez. Então, isso é muito bom. Agora, o que seria, então, essa carne, queridos? A carne, é claro, é a nossa natureza caída, os nossos comportamentos que a gente age para o mal, quando a gente age de forma egoísta, quando a gente trata as pessoas de forma ruim, fere as pessoas, trai as pessoas, mente as pessoas. Então, essa produção que produz o mal, que fere as pessoas, que causa transtorno na sua vida e na vida dos outros, isso é carne. Isso é carne. São as ações, mas não tem nada, absolutamente nada a ver com o nosso corpo natural. É claro que o nosso corpo natural pode ser um veículo de coisas más, mas isso é da carne. E das obras da carne, que o apóstolo Paulo cita, ele cita diversas obras da carne, e eu queria que a gente explorasse cada uma delas, para a gente entender bem e a gente se guarde delas. Porque, como o apóstolo Paulo diz, queridos, essas obras da carne, elas geram morte, elas geram transtorno, geram que a nossa vida fique mais pesada, fique mais difícil e que a gente tenha problemas. Então, a gente precisa entender bem essas obras da carne para a gente se guardar. A primeira que o apóstolo Paulo nos cita em Gálatas 5 é a imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual, queridos? É alguém procurar se satisfazer sexualmente, mas de forma desinteressada pela outra pessoa, totalmente desinteressada. Ou seja, não existe uma conjugalidade, não existe um relacionamento um com o outro, um relacionamento de amor. Toda atividade sexual sem amor, queridos, sem um compromisso, sem uma atitude de firmeza de lar, tudo isso é imoralidade sexual. É o prazer desvinculado do amor. É o prazer sem o amor, é prazer sem vida. Como nós falamos, tudo que vem do Espírito de Deus gera vida, gera paz, e a imoralidade sexual é um prazer que reina onde não há vida, porque não há uma conjugalidade, não há amor. E não é isso que Deus quer para nós, que Ele quer que a gente viva as coisas de forma plena, que a gente viva as coisas na sua inteireza. Se é para ter uma conjugalidade, uma sexualidade, que seja imbuída de amor, que seja cheia de amor, para que a pessoa realmente desfrute o máximo. Deus não quer 90%, nem 70%, nem 10%, quer que o ser humano seja feliz inteiramente, corpo, alma e espírito. Por isso que a imoralidade sexual não é uma vontade de Deus para nós. A segunda obra da carne que o apóstolo Paulo menciona é a impureza. A impureza, queridos, já é um estado da mente. É aquilo que passa pela nossa mente, pensamentos equivocados, pensamentos que sujam a alma. Por isso que é chamado impureza. Pensamentos que sujam a alma e que roubam a sua paz. Nós convivemos com nós mesmos 24 horas por dia.
E essa impureza rouba a sua paz, porque você começa a ter vergonha de si próprio, você começa a ter nojo de si próprio e de não ter orgulho de si mesmo. Então, tudo aquilo que entra na sua mente e não te faz se sentir bem com você mesmo, de novo, rouba a paz, é obra da carne. Deus quer que você viva em paz, que a sua mente seja um lugar absolutamente tranquilo, que você olhe para si mesmo e se olhe com orgulho, se olhe em paz. O terceiro ponto, a terceira obra da carne que o apóstolo Paulo cita, ainda muito envolvida, muito parecida umas com as outras, é a libertinagem ou lascívia. O que é a libertinagem, queridos? É o culto ao prazer. É o desejo pelo desejo, é ser escravo do desejo. Como nós falamos, queridos, a obra da carne, ela escraviza. E a ação do Espírito Santo é sempre para nos libertar. Tudo aquilo que te escraviza e te leva a agir, às vezes de maneira que você não gostaria, porque você se escravizou em determinada coisa, e isso Deus não quer. Porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados para a liberdade, para sermos seres livres. E a libertinagem, pornografia, esse tipo de coisa traz uma escravidão muito pesada. Né? O mundo é interessante como distorce as coisas. Né? Diz que não, quem está acessando pornografia, quem gosta dessas coisas, etc., é uma pessoa livre, não é uma pessoa que não tem esses tabus, etc. Não, queridos, que liberdade é essa? A pessoa está escrava vendo uma imagem que não é dela, algo que não é real, algo que é fictício, algo que ela não desfruta e, pelo contrário, suja a mente da pessoa, leva a pessoa a pensamentos ruins, e a pessoa fica escravo de algo fictício, algo que não tem amor, algo que não tem vida, algo que a escraviza. E só gera morte nos relacionamentos, porque a pessoa fica presa naquilo, em vez de buscar algo, um amor, um compromisso, uma conjugalidade, desfrutar uma vida um com o outro, com um companheiro. Isso escraviza, é uma pessoa que está escravizada e se diz livre, mas é uma grande mentira. Não quer pessoas, né? Quem está escravo da libertinagem não quer pessoas, quer aquela falso desejo, aquela fraqueza. A quarta obra da carne que o apóstolo Paulo menciona é a idolatria. O que é idolatria, queridos? É você ir lá adorar algum deus estranho, com algum nome bizarro? Não, queridos, idolatria é qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que você coloca à frente de Deus. Qualquer coisa, pode ser uma coisa boa, pode ser a sua família. Se você coloca a sua família, ou seus filhos, ou qualquer coisa acima de Deus, isso é uma idolatria. Jesus diz, olha, quem não estiver, se tiver que fazer uma escolha entre seu pai e sua mãe e a mim, se tiver que fazer uma escolha entre seu filho e a mim, se tiver que fazer uma escolha entre qualquer coisa e eu escolher essa outra coisa, essa pessoa não é digna de mim. Porque você vai abandonar Deus, abandonar os ensinos de Jesus e o amor dele, para satisfazer os caprichos de determinada pessoa. Olha, eu não quero que você sirva a Deus, não quero que você vá para a igreja, não quero, etc. Não coloque nada acima de Deus. Nada, nada, nada. Importante isso, queridos, qualquer divinização da criatura, qualquer pessoa que tem autoridade e é dona da sua alma, dona da sua consciência, isso também é idolatria. Muitas vezes a gente vê em algumas igrejas as pessoas usando essa doutrina da autoridade espiritual. A pessoa fala, não, eu sou a autoridade espiritual sobre a sua vida. E aquela pessoa, aquele pastor ou aquele líder, passa a controlar a vida do outro, da pobrezinha da ovelha. E manda e desmanda, diz com quem deve namorar, com quem deve casar, o que você pode fazer, qual o imóvel que você vai comprar, qual carro, qual cor do carro a pessoa vai comprar. Existe essa maluquice, queridos. Esse líder passa a ser o dono da alma daquela ovelha. Passa a ser uma autoridade tirânica, um Deus para aquela pessoa. Um Deus. Isso é idolatria. E usam a doutrina e falam, não, é o ungido do Senhor, ele mandou, é o ungido do Senhor, tem que obedecer. O que a palavra de ungido significa, queridos? No hebraico, Messias, e no grego, Cristo. Quem vai ser o seu Messias? Quem vai ser o seu Cristo? É um só, Jesus Cristo. Ele é ungido. Os outros, pelo amor de Deus, são ministros, são vasos de barro. Você vai entregar sua vida a um vaso de barro. E eu falo isso contra mim mesmo. Eu não tenho autoridade de dominar sobre a vida de ninguém. Nem o apóstolo Paulo, nem ninguém. O apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 1, se eu, apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, qualquer um dos apóstolos, ou um anjo de Deus, um anjo, aparecer para você e lhes ensinar um evangelho diferente do que está aqui escrito, seja considerado amaldiçoado.
O apóstolo Paulo está dizendo, é para vocês, da Igreja Batista Palavra da Graça, me chamar de amaldiçoado, chamar um anjo de amaldiçoado, se pregar um evangelho diferente. Porque é amaldiçoado. Então, é idolatria você fazer a sua vida, estar amarrada à vida de um homem pecador. Nos meus 20 anos de cristão, queridos, a quantidade que eu já vi de vezes e de multidões se afastando dos caminhos de Deus, porque um determinado pastor, ou um determinado padre, ou uma determinada liderança cair em algum pecado, seja pego em corrupção, seja pego em adultério, seja pego no que for. E a pessoa é descoberta, e aí todo mundo abandona a igreja, todo mundo abandona Jesus, porque aquele homem caiu. Agora me diz, o que tem a ver aquele homem com Jesus Cristo? Absolutamente nada. O apóstolo Paulo diz, seja todo homem mentiroso, e seja Deus verdadeiro. Deus nunca vai trair você, nunca vai cometer adultério, você nunca vai achar Deus desonesto ou corrupto. Então, não faça do ser humano o seu Deus. Nenhum. Absolutamente nenhum. Ou eu, ou o pastor Wagner, ou qualquer um, não baseie a sua fé em nós. Baseie a sua fé em Cristo. Ele é o ungido de Deus. Quem é o dono da sua alma, quem é o Senhor, o Adonai, tem que ser Jesus Cristo. Idolatria é obra da carne, vai te levar à frustração e vai te levar à morte e atrapalhar a sua fé. A quinta obra da carne que o apóstolo Paulo menciona é feitiçaria. Ufa! Ainda bem que isso a gente não vê nas igrejas evangélicas. Feitiçaria é uma coisa que a gente vê nos terreiros, nesses lugares. Queridos, o que é feitiçaria? A definição de feitiçaria é você fazer uma poção, você fazer um trabalho, fazer um determinada ali, ação espiritual para que você se beneficie com aquilo exatamente que você pede. Por isso tem esse nome de oferenda. A pessoa oferece algo para aquele Deus, para aquela entidade, oferece algo para receber algo em troca. Isso é feitiçaria. Então, é um mecanismo de você controlar a divindade a seu favor, controlar os resultados. Agora, você pode fazer isso com galinha preta, pode fazer isso com sapo, pode fazer isso com algum ritual num terreiro. Ou você pode fazer isso, conforme em alguns lugares é feito, por meio de sacrifícios, por meio de dinheiro, por qualquer outra coisa. É você chegar e falar, olha, vamos fazer um desafio de fé, vende seu carro, deposita aqui, e Deus vai te dar determinada coisa. Isso é uma prática que não existe nas Escrituras, isso é uma oferenda. Isso é uma macumba. É você negociar com Deus. Você barganhar com Deus. Deus, eu te dou isso para que você me dê aquilo. É oferenda. Você dá algo para Deus. Olha, eu estou te dando, esse é o nosso negócio. Ó, vamos comercializar aqui, vamos lá. O que você tem que me dar e eu te dou. É assim, Deus, o que acontece? Quer dizer que se Deus não te der, você não dá, e é uma relação de comércio, você e Deus, para receber uma bênção. Isso é macumba, isso é feitiçaria. E não adianta você botar o nome de Jesus no meio dessa porcaria, queridos. Não adianta. Você não santifica algo diabólico, algo contrário às Escrituras, colocando o nome de Jesus. Não, que vamos botar uma plaquinha no nome, que é o nome de Jesus, isso. Não deixa de ser oferenda, não deixa de ser macumbaria. Isso não tem qualquer prescrição nas Escrituras. Pelo contrário, as Escrituras é contrária a isso de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz, se Deus nos deu o seu Filho, Ele nos deu o seu Filho na cruz, como não nos dará, juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Então, veja só, vou repetir. Se Deus nos deu o seu bem mais precioso, que é o seu Filho, como é que Ele não vai dar para todos nós, e juntamente com Ele, de graça, vou repetir, de graça, gratuito, sem você precisar fazer nada, sem você precisar fazer um sacrifício, sem precisar trazer milhões, vender seu carro, de graça, todas as coisas. De graça, todas as coisas. A palavra de Deus cansa de nos dizer que o dom de Deus para nós é um dom gratuito, a vida eterna é um dom gratuito, tudo que Deus faz por nós é de graça. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E um filho não negocia com o pai. Meu filho não vai chegar para mim e dizer, olha, pai, eu vou andar de joelho 5 quilômetros, vou vender todos os meus brinquedos e dar para o Senhor para você comprar para mim um videogame. Não existe relação de comércio entre uma criança pequena e o seu pai.
Isso é quebrar a graça, é um rito contrário ao amor de Deus, e isso é feitiçaria. Chega ao absurdo, queridos, que eu já ouvi que existe isso agora, é tanta coisa que existe, que tem essa agora, de oração contrária. Você orar contra outra pessoa. Não, eu vou fazer uma oração contrária àquela pessoa para que Deus me abençoe. Duas pessoas estão namorando, e a menina está apaixonada por aquele menino que está namorando. Então eu vou fazer uma oração contrária, porque eu sei que aquela pessoa é a pessoa que Deus tem para mim. Ora, se sabe que é o que Deus tem para aquela pessoa, então fica quieta, porque Deus vai trazer. Agora, você orar contra uma pessoa, isso é feitiçaria. Feitiçaria. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a soberania de Deus, nada disso. Feitiçaria. É horrível, né, queridos? Quanta coisa surge por aí. Sétima, se não me engano, obra da carne, que o apóstolo Paulo diz, ódio, que é o oposto do amor, né, que tanto a palavra nos ensina e fala do amor. Ódio, você desejar o mal para uma pessoa. Você olhar para uma pessoa e querer que ela vá mal em vez de ir bem. Agora, queridos, uma coisa muito importante. Se você deseja um mal a uma pessoa, mesmo que aquela pessoa mereça, algo pior já aconteceu no seu coração. Vou repetir, se você deseja um mal para uma pessoa, algo pior do que aquilo já aconteceu no seu coração. Você já está cativando o ódio, o seu coração está se tornando mal, e você está mergulhando o seu coração, tirando da luz e indo para as trevas. Não deixe o ódio entrar no seu coração. Isso não faz parte da vida cristã. Mesmo que uma pessoa mereça, lá em Provérbios, nosso Deus diz que, havendo Deus entrado em ação e castigando determinada pessoa por uma iniquidade, se você se alegra com a desgraça daquela pessoa, se você sorri diante do infortúnio da pessoa, Deus vê isso, cessa o mal naquela vida e se volta para você. Porque você está se alegrando com o mal sobre outra pessoa. Oitava obra da carne, discórdia. Discórdia, aquela pessoa que é do contra, que ela não pacifica, não traz paz. Pelo contrário, ela apimenta as questões, faz com que as coisas se degringolem ainda mais, cria confusão, discórdia. Ciúmes é outra obra da carne. Rouba a sua paz, novamente, tudo que rouba a paz, tudo que te escraviza. Ciúme é uma coisa que escraviza demais o coração de uma pessoa e rouba a paz. E tira a confiança, né, Cristo? A pessoa começa a desconfiar uma da outra, e isso é horrível. Outra obra da carne, a ira. Ira, aquela pessoa que é muito irascível, que está sempre com contendas, com rixas, com brigas, que as pessoas têm que pisar em ovos. Não seja uma pessoa irascível, queridos, porque isso detona os relacionamentos, traz muito estrago. Egoísmo, outra questão, tudo tem que girar em torno da pessoa, que também é um oposto do amor, né? O amor faz você se voltar para o outro, e o egoísmo faz com que você fique mergulhado em você mesmo, e cada vez fica mais carente, cada vez mais se sentindo sozinho, cada vez se sentindo mais dodói, porque tudo as pessoas têm que fazer para você. E você quer receber mais, receber mais, receber mais, e nunca se satisfaz. Isso é egoísmo. O Mar Morto, que é uma ilustração muito interessante, o Mar Morto, ele tem esse nome porque ele é um mar que só recebe água. Ele recebe água de todos os lados e não deságua em lugar nenhum. Então, toda a água que chega ali vai depositando sal, e aquele mar vai ficando cada vez mais salgado, e não há nenhuma vida ali, não há peixe, não há nenhum tipo de vida ali, quanto sal que tem ali. Da mesma forma, aquela pessoa que só quer receber, só pensa nela própria, ela vai morrendo, porque nunca satisfaz, querido, nunca satisfaz, ela fica cada vez mais dodói, cada vez mais querendo mais e mais, isso não satisfaz. Por isso que Jesus nos diz que é melhor dar do que receber. Porque é no dar que você aprende a amar, é no dar que você vê alegria nos outros, em vez de pensar apenas em si próprio. Dissensões, outra obra da carne. A pessoa que briga, que gera confusão, que sempre traz problemas, né? Debates intermináveis diante de uma situação, seja de política, seja de Bíblia, seja do que for. Jesus nos diz, não jogue pérola aos porcos. Não jogue. Se você vê que um determinado debate, uma determinada conversa, não vai gerar fruto nenhum, não tem sentido, um já tomou uma posição, o outro outra posição, não adianta, queridos, aquela troca de conversas vai virar uma troca de farpas, e aí depois só vai piorar cada vez mais. Se você vê que algo não vai gerar um bom resultado, pare imediatamente, mesmo que o outro ache que ganhou o debate, esqueça isso, queridos, não cause dissensões, não crie problemas. Facções é a pessoa que despreza a união, cria clubes, cria partidos, cada um a sua posição, e vira aquele racha,
eu sou superior, aquele grupo é superior a outro, o outro é inferior. E a gente está vendo isso demais, né, queridos? Essa questão de facções na política brasileira. A pessoa toma um partido e não interessa o que aquele partido fez. E eu falo aí de todos os lados. Não importa o que o partido fez, como aquele lado você assumiu, você defende com unhas e dentes, em detrimento, às vezes, da verdade. Às vezes, em detrimento da verdade, porque você está tão afetivamente apegado, tão com a sua consciência preso naquilo, escravo daquilo. De novo, o Evangelho nos chama para a liberdade, não ser escravo. Porque tão preso naquilo que defende com unhas e dentes, independente do que esteja fazendo. A verdade deixa de ser a verdade e passa a ser o que aquele determinado partido faz ou deixa de fazer. Então, por isso que, para mim, pelo menos, eu, nas Escrituras, eu só consigo enxergar um partido, que é o que eu sigo, que é o Evangelho. É sempre a verdade. Quem se afastar da verdade, pode ser o partido X, a pessoa Y, eu não estou nem aí. Eu tenho compromisso com a verdade, com o que é honesto, com o que é correto. Siga o Evangelho. De novo, quem tem que ser o dono da sua alma, o dono da sua consciência, é Jesus Cristo, e não determinado grupo, determinado clube, determinado partido, seja qual for. Inveja. Outra obra da carne, a pessoa que não se satisfaz enquanto não estiver por cima da outra. A pessoa só se satisfaz se estiver em si, por cima da outra. Aquela outra pessoa é a que eu estou concorrendo para ganhar um cargo, para ganhar uma promoção, e aquela pessoa sobe e você fica. Oh, mas eu que merecia, eu que sou mais, tenho mais currículo, eu sou mais capacitada, eu falo melhor. Meu irmão, ore para aquela pessoa subir cada vez mais, seja presidente da empresa. A subida daquela pessoa não tem nada a ver com você. Ore e abençoe as vidas. Nosso compromisso, querido, é sempre desejar o bem para as pessoas. Sempre. Que aquela pessoa fique multimilionária, bilionária, e que Deus vai cuidar da sua vida. Você tem um Deus que cuida de você. Então, não inveje, não quer que a pessoa vá para baixo. Não, você vai subir no seu tempo, no cuidado de Deus, e as outras pessoas que subam, queridos, que subam, abençoe as vidas, se alegre com a alegria dos outros. Porque a palavra nos diz, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Isso é Evangelho, queridos. Embriaguez, outra obra da carne, aquela pessoa que precisa de uma química, que precisa de uma garrafa para se alegrar, para ser uma pessoa expansiva, para ser uma pessoa feliz. Não dependa de nada, não seja escravo de nada. Se alegre pela vida que Deus te deu. Então, queridos, resumindo, as obras da carne são o que escraviza a sua alma, escraviza a sua consciência, te rouba a paz e faz com que você ande na morte, ande em coisas sem vida. Tudo isso que eu comentei, queridos, não tem vida. Ira não tem vida, só gera morte. Egoísmo não gera vida, é só morte. Dissensões, facções, contendas, inveja, embriaguez, orgias, tudo isso, queridos, só gera morte, não tem vida. Como é que Deus vai desejar para nós coisas que não têm vida e só geram morte? Então, que Deus nos guarde de todas essas coisas, nos guarde do egoísmo, nos guarde dos excessos, nos guarde de abusar das pessoas, nos abusar de nós mesmos, seja na nossa sexualidade, seja na nossa alimentação, seja no nosso tratar com as pessoas, que a gente não abuse de nós mesmos nem dos outros, que a gente não escravize ninguém, nem seja escravizado, nem por homem nenhum, nem por partido nenhum, nem por nada, queridos. A gente tenha apenas um Senhor, apenas um ungido, um Cristo, um Messias, seja o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Porque esse Senhor, queridos, é o único Senhor que não escraviza. Ele pega aqueles que vêm para Ele e liberta. E liberta de todas as cadeias, e perdoa, e cura, e restaura. E o apóstolo Paulo diz que quem segue essas obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Não vai para a vida eterna, não vai herdar o reino de Deus. Agora, um detalhe que é muito importante, O apóstolo Paulo diz que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Quem pratica. Porque falhar nessas questões aqui e lá, queridos, todos nós falhamos em maior ou menor grau, principalmente em questões, né, como ira, como uma discussão, como uma inveja aqui e ali, todos nós falhamos, queridos. E o nosso Deus sabe disso, por isso que Ele foi na cruz, para perdoar todos os nossos pecados, porque Ele nos queria para si. Agora, se a pessoa diz, essas coisas, Jesus pagou na cruz, me perdoou, mas eu quero viver nelas, eu vou viver assim, é isso que eu gosto, eu vou viver irado a vida toda, eu vou brigar, eu vou criar confusão, eu vou para a orgia, eu vou me embriagar, eu vou fazer tudo que não presta, porque é o que eu quero. O que Deus fala? Bom, se você quer isso, e não, você quer a morte e não a vida, se você quer esses caminhos que só fazem mal, o nosso Deus não pode ser cúmplice disso.
Eu falo, bom, se a pessoa quer praticar, quer viver isso, quer isso como vida, e não é vida, é morte, então essa pessoa não vai herdar o reino de Deus, porque ela mesma já decidiu que Jesus não reina na vida dela. E se Jesus não reina na vida dela, por que ela vai herdar o reino de Deus se Jesus não reina? Né? E essa pessoa se torna servo, não de Jesus, mas da morte, da carne, do egoísmo, de tudo que a leva para distante, distante de Deus. E Jesus chama, venham, venham a mim, venham a mim. A pessoa, não quero, estou indo, tchau, tchau, tchau. Se essa é a decisão da pessoa, ela vai para longe de Deus. Eu gosto muito que C.S. Lewis diz que o inferno ele é fechado, trancado por dentro, e não por fora. Pessoas, figurativamente, tá, queridos? Mas é porque pessoas que decidiram, tomaram a decisão de fechar o seu coração e falar, Jesus, aqui você não entra. Aqui você não reina. Eu vou viver assim e pronto, acabou. E Jesus fala, amém. Só existe dois tipos de pessoas. O C.S. Lewis fala isso e isso eu acho maravilhoso. Só existem dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles para quem Deus diz, seja feita a tua vontade, meu filho. Só existem esses dois tipos. Deus, infelizmente, fala para alguns, que seja feita a sua vontade, então, já que é isso que você quer. E é por isso que essas obras da carne, que geram tanta morte e trazem tanta dor na vida do ser humano, queridos, tudo isso que Jesus fala, ele não ganha nada, queridos. Deus não ganha nada com isso. Nada. Você acha que você vai acrescentar alguma coisa na vida de Deus? Não vai. Tudo isso que Deus fala é para nos poupar de muita dor, muito sofrimento, que o apóstolo Paulo diz, cuidado para que essas coisas não destruam vocês, não lhe causem mal. Então, que o apóstolo Paulo diz, crucifique essas coisas, mate essas coisas, lute para que essas coisas não façam parte da sua vida.